Boa noite, boa noite, boa noite, Kátia. Deus abençoe. Boa noite. Estamos aí. Um momento. Estou de volta. Boa noite, Valéria. Boa noite, Maria da Glória. Tá bom, Ari. Pode deixar. Ai, gente. E aí, como é que foi o feriado de todos vocês? Como é que foi o feriado de todo mundo? Estamos aqui aguardando a Ariadne, que está atrasada um pouquinho, mas já estamos aqui. Enquanto isso, alguma pergunta, alguma colocação? Boa noite, Maria da Glória. Dani, boa noite. Ah, eu li a sua mensagem, Kátia. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Beatriz Nunes. Boa noite, Dani. Tô esperando, tá, Dani? Aquilo lá, se der pra depois me falar se é possível, tá? Dá um toque. Mas, Kátia, eu li a mensagem que você me mandou, li agora há pouco. Eu confesso a vocês que eu tirei o dia de hoje, que é o dia do trabalhador, do trabalho, para descansar. Vem sim, é isso que eu ia te falar. É melhor que você venha conversar assim. Ah, tá bom então, Dani. Aliás, desculpa, não estou muito a par das situações. Boa noite, Maxi. Estamos esperando a Ariadne entrar, ela está um pouquinho atrasada só, ela avisou aqui. Mas eu aproveitei esse dia para descansar. Ontem eu fui estar com os pais das crianças da catequese, lá da igreja. Fizeram um churrasquinho, comemorando. Ok, Dani, eu estou aguardando. Tá? Boa noite, Max. Um abraço em Tereza e Marcos. Não, imagina. É que assim, às vezes, nem o tempo todo, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nem o tempo todo eu fico com o telefone à mão. Então, às vezes, eu esqueço ele carregando. E às vezes eu também assisto filme, quando eu não estou assim, pelo telefone. A Ariadne chegou. Mas às vezes eu tô... Boa noite, Alê. Boa noite, Ariadne. Então nem sempre eu tô com o telefone à mão. E depois. E às vezes é uma quantidade grande de pessoas, então a mensagem vai indo lá para baixo, eu não enxergo. Boa noite, gente. Desculpa o Boa atraso. noite, Ariadne. Só bênção, pai. Boa noite, Alê. Deus abençoe. Olha, tô cansado, sabia? Hoje eu tirei o dia para descansar. Imagino. Deve ter sido. Eu não parei, vou dizer para vocês, eu não parei, aliás. Depois de sábado, né, as missas de São Miguel, que já não são nem um pouco leves, né? Sim. As duas missas no domingo. Aí domingo eu resolvi ir num churrasco com os pais das crianças da catequese. Aliás, mandaram um abraço para você. Ah. Aqueles pais. Eles estão animadíssimos, hein? Mandaram dizer. Vamos conversar sobre isso. E assim,
E aí ficamos lá, eu saí de lá, olha isso, gente. Eles foram começar a jogar cartas. Olha quanto tempo eu não jogava um buraco. Eu não senti, nós vimos o jogo lá do Botafogo, né? E eu não senti a hora. Quando eu entro uma jogadinha de cartas, quando eu fui ver, eu cheguei em casa, era 1h da manhã. Gente. Isso porque eu ia ficar lá uns 40 minutos, eu cheguei lá quase 4h da tarde. Ah, mas o bom é que hoje você pôde descansar, tava com dia livre. Ó. Ah! Tava tomando um vinhozinho, fiquei animada, viu, Ale? Ah! Até tu. Os stories. Ai, eu gosto de uma cantoria, de uma farra. Aí eu aproveitei para ver também hoje um pouquinho The Chosen. Que, aliás, eu pedi o pessoal para me dar de presente assistir, né? É muito legal. Pô, é muito bom. Ai, que bom. A gente... Aí, você acredita que há mais ou menos 1h atrás eu estava dormindo aqui? Eu imagino que é o cansaço, né? Missa de São Miguel, aí Eu não cansado, né? sei se é Esses dias curtos, depois cansaço, do domingo. não sei. Pode ser o cansaço e também, assim, como eu estou comendo pouco doce, eu não estou conseguindo mais comer doce, talvez eu possa estar tendo pressão baixa por... Como é que é o nome? É hipoglicemia, né? Ah, mas eu acho que deve ser cansaço, padre. Acho que Deve ser sim. cansaço. Hoje eu acordei bem tarde, graças a Deus. Às vezes é bom. Sabe quando você acorda e não quer levantar da cama? Eu sei bem. Acontece com frequência. Bem, Olha o pessoal só. está chegando. O pessoal tá chegando. Eu só me diz uma coisa, a gente vai começar agora. O Espírito do Senhor está sobre mim? Porque atualizou aqui meu Kindle. Isso, exatamente. Tá. Só para deixar já na página. O Espírito do Senhor está sobre mim. É a página 65 do livro. Ana, não lembra disso não, Ana. Deixa isso para lá. Aliás, foi a segunda coisa que eu pedi de presente para Jesus, bom pastor. Nem fala disso. Obrigado, Jesus, bom pastor, pelo duplo presente. Ai, ai. Esse Flamengo. Mas, ai, dizer, que maravilha. Há muitos anos que o Flamengo não ganhava do Botafogo, o Botafogo não ganhava do Flamengo. Gente. Desde 2013, acho que é isso. Muito tempo. Eu nem lembro, mas tem muito tempo. Né? Cara, eu assisti ontem também. Eu sempre assisto, né? O Israel com a Aline. Ela estava mostrando a cidade de Cesareia Filipe, né? Que é bem no norte. Hoje são as colinas do Golã, bem no norte, bem próximo do Monte Hermon. E era lá a cidade mais pagã de Israel. Lá tinha os templos, e lá tem a entrada, a caverna, né, a entrada do Hades. Para quem não sabe, o Hades são os infernos. E lá aconteceu aquela passagem, né, que as portas do inferno, até falei isso na missa, depois ela mostrou o local, não prevalecerão sobre ela, que era aquela caverna que tem lá, né, em Cesareia Filipe. E como eram feitos os cultos pagãos ali. É muito legal, é uma visita até que eu fiquei, assim, curiosa de conhecer lá em Israel. As portas do inferno, né? Do Hades. Vamos iniciar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos,
Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estou aqui com meu sal. Daqui a pouco eu vou colocar um pouquinho de água quente, o meu sal bento. E vou terminar a minha noite com o meu sal bento nos pés, para relaxar. Relaxa. Porque é muito bom. É uma delícia. Bem, vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Evangelho de São Lucas foi uma preparação para o início do ano 2000, porque é o Evangelho do amor do Pai, do Espírito Santo, que fala sobre o poder de Jesus de curar e libertar. Mas é nele que lemos sobre o poder do espírito do mal. Ele veio a Nazaré, onde tinha sido criado. Entrou, segundo seu costume, no dia de sábado na sinagoga, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, e desenrolando-o, encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me conferiu a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar aos cativos a libertação e aos cegos a recuperação da vista, para despedir os oprimidos em liberdade, para proclamar um ano de acolhimento da parte do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e se assentou. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, ele começou a lhes dizer: Hoje, esta escritura se realizou para vós que a ouvis. Lucas 4, 16 a 21. Isto aconteceu depois que Jesus recebeu o Espírito Santo no Rio Jordão, após ter passado pelo deserto vencendo as 3 tentações do demônio. Em Nazaré, sua cidade, ele proclama o projeto do seu ministério para os 3 anos. Porque o Senhor me ungiu com o poder do Espírito Santo. Eu agora recebo a autorização de proclamar a palavra de Deus. Agora tenho o poder de trazer a cura e a libertação ao povo. Portanto, este é o tempo da salvação. É o ano da redenção. Lucas 4, 18 e 19. Em todo esse evangelho, Jesus nos fala da boa nova que veio trazer para os homens. E tudo o que ele realiza são confirmações da boa nova. Gostaria de dar um exemplo de como o Senhor cura. Desculpe. Gostaria de dar um exemplo de como o Senhor cura e liberta no tempo de hoje. Um jovem foi trazido até mim para receber oração. A primeira vez que o encontrei foi em circunstâncias muito estranhas. Estávamos no prédio do Centro da Renovação Carismática de Bombaim, onde no primeiro andar acontece o Curso Nacional de Bíblia. E no térreo estão os escritórios da Comissão Nacional e uma sala designada para oração. Naquele dia, uma irmã irlandesa é quem orava pelas pessoas. Quando os casos eram muito difíceis, ela me dava um sinal. Cutucava o forro de sua saia, que dava para a minha no primeiro andar. Cutucava o forro de sua sala, que dava para a minha no primeiro andar. Então, eu descia para ajudar. Naquela manhã, eu escutei o toque da bengala. Como era a hora do intervalo, interrompi o curso e descemos. Quando entrei na sala, lá estava a irmã e alguns estudantes.
Na Índia, por causa do calor, os tetos das casas são bem altos, sempre com ventiladores grandes, principalmente nas casas mais antigas. Então, quando cheguei na sala, perguntei para a irmã: cadê a pessoa que precisa de oração? Ela me disse: lá em cima. Olhei para o teto e lá estava o rapaz, pendurado no ventilador. Perguntei como aquilo tinha acontecido. A irmã me disse: padre, no momento que chamei pelo Senhor e ele soube que já estava vindo, com uma força incrível, ele deu um pulo e se pendurou no ventilador. Então perguntei ao garoto, que tinha cerca de 18 anos, como você chegou aí em cima? Ele me respondeu: padre, eu não sei. Eu percebi com isso como o demônio retira as pessoas do nosso caminho, para que elas não recebam oração. Eu disse a ele: em nome de Jesus Cristo, desça daí. E ele desceu do ventilador como se estivesse usando um paraquedas. O ventilador estava cheio de poeira, mas os seus dedos não tinham nenhum sinal de poeira. Muitas coisas aconteceram naquele dia. Houve uma batalha terrível entre o Espírito Santo e o espírito do mal. Num certo momento de oração, o espírito do mal voltou-se para mim. Disse por que estava atormentando aquele garoto e revelou quem ele era. Era um espírito que havia afligido um jovem em Jerusalém, com o mesmo nome deste rapaz. O jovem havia morrido em 1898, porque seu pai o tomou e o jogou pela janela. Aquele espírito estava rondando Bombaim e encontrou este jovem com o mesmo nome do primeiro e que talvez tivesse os mesmos problemas e a mesma dificuldade de relacionamento com seu pai. Esta é a razão pela qual, às vezes, o espírito do mal está afetando uma pessoa. O mesmo nome, o mesmo problema, a mesma situação de rancor. Durante a oração, o Espírito Santo me inspirou para oferecer a missa em intenção daquela cura, daquele jovem já falecido. A missa foi num colégio e, com a permissão dos outros estudantes, eu pedi que o garoto, por quem eu estava fazendo a oração, viesse participar da Eucaristia. Na missa, no momento em que o celebrante pede pelos falecidos, coloquei como intenção a alma do garoto de Jerusalém, pedindo que Deus lhe desse o descanso eterno e o ajudasse a perdoar o pai. Enquanto estava fazendo a oração, o garoto saiu da missa e foi para o corredor. O primeiro andar do colégio tinha um corredor externo, somente com janelas. Os estudantes me disseram: padre, o menino está indo embora. Eu disse para eles: não se preocupem, nós podemos rezar por ele mesmo assim. Isso foi mais um sinal de que o demônio não queria que a minha oração o atingisse. Então ele tirou o garoto diante da Eucaristia. Logo depois, ouvi alguém me chamar e percebi que era o garoto. Eu o vi do lado de fora da janela, parado, no ar, com as pernas para trás. Seu corpo parecia estendido. Estávamos no primeiro andar. Ele continuava a me chamar: padre, padre. Quando olhei para baixo, havia pessoas reunidas olhando para ver o que aconteceria. Perguntei a ele: como é que você foi parar aí fora? Ele me respondeu: alguma coisa me empurrou para fora. Diante desta situação, reconheci que era o mesmo espírito do mal que tinha matado o outro garoto em Jerusalém. Aquele espírito do mal tinha jogado o rapaz para fora da janela por meio do ódio e do rancor do seu pai. E agora estava fazendo a mesma coisa com este rapaz. Eu fiquei com medo, pois o menino poderia cair e morrer. Parei na janela tentando alcançá-lo,
para pegá-lo e trazê-lo de volta, mas não consegui. Estava longe. Então eu disse: em nome de Jesus, volte. Ele veio para dentro com tanta força que quase caí para trás, junto com ele. Eu perguntei: como que você ficou parado no ar? Você estava contra a lei da gravidade. Ele disse: quando fui jogado para fora, gritei por São José. E ele veio em meu auxílio com o seu cajado, me segurando pelo peito. O garoto foi salvo porque estava pendurado no cajado de São José. Este rapaz foi totalmente liberto. Está agora casado e com filhos. Com isso, consegui entender o que Jesus proclamou naquela passagem. O Espírito do Senhor está sobre mim, está me enviando para libertar os cativos, para declarar um ano de total libertação para todo o povo. Lucas 4, 18 a 19. Então, gente, que história, hein? Nossa. Parece um filme, né? Parece um filme, né? História de filme. Olha, eu já vi uma coisa parecida assim na Canção Nova, com o Padre Rufus. A menina foi subindo assim pela parede, foi subindo porque ela estava fugindo dele, né? Da oração do Padre Rufus. Mas, olha, para mim eu não vejo isso... Aí, Kátia está falando assustador. Eu não vejo isso como assustador, gente. Vou falar para vocês. Isso, o sobrenatural é assustador, mas eu não vejo... É igual o dia que a pessoa manifestou aqui, ficou olhando nos meus olhos e rosnando, né? E aí eu falava: Senhor, que o teu amor tome conta desse coração. Senhor, e muito tranquilo, muito sereno. Que essa pessoa possa ser liberta pelo poder do amor de Deus. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado nessa pessoa. Exatamente essa passagem. Vocês sabem que essa passagem, ela é lida nas quintas-feiras santas, nas missas do Crisma, pela manhã, que é a missa com a bênção dos olhos. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor, gente, está sobre nós, sabe? Eu acho o demônio mais assustador, na verdade, quando ele está em silêncio. Gerando confusão. Eu falava isso na missa das 10 ontem. É igual aquele texto que Jesus vai curar. Eu acho que é o paralítico, né? O que é mais difícil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? E aí ele olha para os fariseus e aí Jesus diz: teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Vai, pega a tua cama e anda. Então, isso para mim me conforta o coração. Porque esse mesmo Espírito que está sobre Jesus também está sobre nós, sabe? Existem muitas manifestações, sabe? Mas Sim, mais manifestações que essas, eu acho que existem muito, mas a gente não percebe, porque são as manifestações do amor de Deus. A gente, às vezes, tem a tendência de olhar para essas manifestações porque elas querem nos dar medo, susto, querem nos aprisionar, né? Mas nós temos muito mais manifestações de amor, do amor de Deus, da presença do Senhor, que praticamente essas manifestações do mal. Como o padre falou, né? Isso não assustou nem um pouco o padre Rufus. E também não me assusta. Porque a gente tem noção e consciência do tamanho infinito de Deus. A gente tem consciência, a gente não é capaz de medir. E o poder de Deus é infinitamente maior.
do que a ação do mal. Então, assim, esse texto aqui, em que ele fala que o Espírito me conferiu unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar aos cativos a libertação e aos cegos a recuperação da vista, para despedir os oprimidos em liberdade, para proclamar um ano de acolhimento da parte do Senhor. Isso aqui acontece conosco, gente. E essa é a beleza desse Deus que nos capacita. Você queria falar ali aquela hora? São uma observação com relação até o que a Kátia colocou, né, que é assustador, e o que você falou. A gente já tem uma tendência, como a gente já vem falando nas lives, a se apegar muito ao negativo, àquilo que falta, àquilo que é ruim, aos nossos problemas, aos nossos defeitos. Então, quando a gente fica ciente, né, que existe a ação do mal, a gente se apavora e se amedronta. Mas, se a gente for parar para avaliar o quanto de bondade nós recebemos, o quanto de amor, o quanto de livramento, o quanto de bênçãos nós recebemos no decorrer do nosso dia, a gente vai ver que é infinitamente mais. Só que para a gente se torna algo corriqueiro, algo comum. E o mal acaba ganhando mais holofote. E uma coisa também, uma observação que eu queria fazer. Esse jovem, né, que lá de 1898, que morreu, ele estava sobre esse ataque desse espírito do mal por causa de ódio e rancor do pai. Ele não conseguiu experimentar, pelo que o texto diz, o perdão. Ele não conseguiu se libertar daquele ódio. Então é como se ele tivesse realmente ficado suscetível a toda a ação do mal sobre a vida dele. E esse jovem de agora, né, do período que o Padre Rufus conta, que teve essa experiência com o Padre Rufus, ele queria a cura. Ele chamou por São José. São José, padre. São José operário é hoje, né? E olha só como é que é a providência. Ele chamou por São José. E só no fato dele chamar por São José, ele não caiu. Ele não morreu. Ou seja, até o último segundo a gente tem a oportunidade de se arrepender, de pedir misericórdia, sabe? De buscar a cura. Então, isso é lindo, isso não é assustador, isso é lindo, porque é como se Jesus estivesse sempre ali, ó, eu tô aqui, chama por mim que eu vou te socorrer, eu vou te salvar. E o que fez a lei da gravidade ser desafiada não foi a ação do demônio, foi o cajado de São José, que segurou ele pelo peito. O que fazia ele ficar daquela maneira ali, na verdade, foi a ação de Deus. Claro. Pelo demônio ele e estava aí, no chão, muito provavelmente, as pessoas talvez não tivessem... Se você está no primeiro momento assustado e tomado pelo medo, você não consegue discernir o que realmente está acontecendo. Você, às vezes, olha uma coisa pelo olhar do seu medo e não pelo olhar do que está acontecendo. O que, na verdade, estava acontecendo era um milagre. Um milagre. Por quê? Porque um rapaz, como você bem falou, pediu a São José, a proteção de São José. E aquilo ali não era uma manifestação do demônio. O demônio quis jogá-lo para fora. E ali aquele jovem, que estava buscando a cura, né, que havia ido à missa, que mesmo influenciado pelo demônio, ele... É interessante porque a gente vê que ele não está possuído, né? Sim. Ele está influenciado por um demônio. Exatamente. Ele não sabia. O que aconteceu? Não sei, eu vim parar aqui. Tinham momentos de influência. Até você explicou quando a gente passou pela parte da possessão. Gradação. A gente pode falar sobre isso depois. Isso, porque não é uma coisa que fica o tempo inteiro ali, né? Como a gente acaba vendo nos filmes e acha que é aquilo contínuo. Né? Ele Exatamente. Aquela influência agia e depois ele caía em si, mas já estava na situação de perigo. Isso aí. É muito milagre isso aqui. E é muito interessante porque, assim, se você ficar com um olhar do medo, você não vai entender
o significado dessa batalha entre as forças do Espírito Santo, como ele fala aqui, e o espírito do mal que está sendo travado. E você vai fazer o quê? Sair correndo, ficar assustado. Né? E a gente tem que aprender a lidar com essa luta, sabe? A encarar essa luta com fé, sem medo, com serenidade, com tranquilidade. É uma luta diária, porque no decorrer do nosso dia, a gente está constantemente sendo alvo dessa luta. E a gente não percebe realmente. Então, o nosso medo, a culpa, vamos falar dos bloqueios, né? Medo, a culpa, a rejeição, o complexo de inferioridade, tudo isso faz o quê? Com que a gente não consiga nos abrir para esse canal que vem do Espírito Santo, entendeu? Para essas bênçãos, para essa proteção que o Espírito Santo quer nos trazer. E aí a gente se fecha. E aí o inimigo, as forças do mal, acabam tendo um domínio maior. Por quê? Porque a gente não se libertou daquilo que nos bloqueia. A gente não está no processo de cura. A gente está preso, como aquele jovem que morreu lá em 1800. Ele ficou preso na mágoa, no rancor, no ódio. E olha que interessante. Às vezes a gente se apega ao sobrenatural, mas não vê os detalhes do fato que o Padre Rufo está falando aqui. Esta é a razão pela qual, às vezes, o espírito do mal está afetando uma pessoa. Afetando. O espírito do mal está afetando, não está possuindo, está afetando. O mesmo nome, o mesmo problema, a mesma situação de rancor. Durante a oração, o Espírito Santo me inspirou a oferecer uma missa em intenção da cura daquele jovem falecido. Olha o discernimento. Sim. Que a cura desse jovem lá de Bombaim passava também pela cura daquele jovem. Da alma, Da alma tava daquele jovem lá, que havia sido vítima lá em Jerusalém. E é muito interessante, né? Porque ele estava no meio da oração, sabe? E no momento dos falecidos da missa. E a gente às vezes acha que aquilo ali é uma coisa proforme, que não faz a diferença. Faz e muito, gente. Sabe? E aí, ele pediu que aquele garoto, que Deus desse àquele garoto o descanso eterno e o ajudasse a perdoar o pai. Olha que interessante. A importância de celebrar missa para os falecidos. E outra coisa, a gente não ficar assustado. Ele saiu correndo da missa, né? E ele disse: não se preocupem, nós podemos rezar por eles mesmo assim. A intercessão continua. Ele não largou a missa, eles não largaram aquele momento, né? E aí ele diz aqui: isso foi mais um sinal para mim que o demônio não queria que a minha oração o atingisse. Então ele tirou o garoto diante da Eucaristia. Aí depois ele percebeu alguém chamar ele, e era o garoto, do lado de fora. Então, quer dizer, exatamente, Elizabeth, não dar a entrada para o mal, não deixar o mal atrapalhar o processo. Ele vai fazer isso, é óbvio, ele não vai querer que o processo... Vai tentar, já está tentando, né, Kátia? Já tenta, já está tentando. O pessoal que está aí fazendo as nossas lives estão sendo mexidos e trabalhados. É um bom combate. Mas a gente tem que se manter, gente, no foco da oração. Sabe? E ter essa serenidade, ter essa presença de espírito que o Padre Rufus tem, que aquela religiosa lá do escritório tem, que rezava as pessoas, que aqueles jovens, mas sobretudo o padre Rufus, sabe? Elizabeth, é difícil. Onde é que está escrito que é fácil? Você achou que ia ser fácil? É óbvio que é difícil. É óbvio. Não se iludam com facilidade. A palavra oração e facilidade, gente, não combinam.
Pelo amor de Deus, gente. E O que a justamente gente quando tem que está no aprender. caminho é que você vai mais ser incomodado e mais vai perceber a tentativa. E assim, é justamente para assustar. E para você fazer você acreditar de que você não precisa mexer com isso. É melhor eu não mexer com isso, porque antes eu não estava sendo tão incomodada dessa forma. Sempre acontece É isso. assim, gente. Mas a gente tem que aprender, gente, a andar com a pedra no nosso sapato, incomodando a gente. A gente tem que aprender aquilo que São Paulo falou, saber lidar com o espinho na nossa carne. Sabe? A gente tem que saber lidar com a dificuldade que a gente tem. Que ela vai fazer parte. Em momento algum, a partir do momento que Nossa Senhora disse o sim ao anjo Gabriel, a vida dela fez o quê? Virou de cabeça para baixo. Então não existe facilidade para nós. Vida espiritual e facilidade não existe. Vocês acham que as grandes batalhas não são travadas nos conventos, nos carmelos, nos seminários, nas igrejas, nas paróquias? É óbvio. Sabe? E como que eu consigo resistir? Aqui, ó. Mas Como foi, que eu consigo perseverar? A Elizabeth, mas foi bom você ter colocado aquela expressão, porque tem muita gente que pensa assim, que é fácil. Sim. Não, porque é difícil. É difícil, gente. É muito difícil. Rezar é tão difícil quanto fazer uma musculação. Rezar é a musculação da alma. Você tem que ter disciplina, constância, foco. Perseverar. Rezar não é ficar parando para bater foto no espelho da academia, né? Como o pessoal faz. Você tem que ir lá, pagar a sua série, você tem que ir lá, fazer seus exercícios, entendeu? E depois, entendeu? Ir para casa, você tem que puxar o ferro, como se diz, né? Você tem que fazer a força, você tem que lutar, você tem que saber lidar com a situação. É isso. E é isso também que vai dando a gente esse KM, essa quilometragem, para a gente saber lidar com as adversidades. A gente vai ganhando mais resistência, mais força, porque é rezar quando eu estou chorando, é rezar quando eu estou cansada, é rezar quando eu estou desanimada, é rezar. Eu não posso esperar o momento certo. Eu estou rindo aqui, lembra que a mulher que jogou o Padre Marcelo? Saiu correndo na Canção Nova, jogou ela. Eu quero ver ela fazer isso agora com o Padre Marcelo, do jeito que ele está saradão. Ela vai encostar no Padre Marcelo, ela vai voar longe, não é? O Padre Marcelo foi lá e fez o quê? Ó, 1, 2, 3, tá tudo. Quero ver. Peraí, chove. Eu quero ver. É isso, gente. Não esperem um momento que esteja favorável à situação, ou que você sinta no seu coração que a vontade de orar. A gente precisa orar sempre. Tem que se tornar um hábito nosso. Isso. E aqui diz, né, que o rapaz foi totalmente liberto. Vamos acreditar que seremos totalmente libertos. Vamos fazer o processo. E quanto mais ele está sendo difícil, significa que mais ele está atingindo o objetivo dele. Verdade. Aqui, tá aqui. Olha lá. Essa aqui é a Mel. Mel. Entendeu, gente? Então, Então, quanto mais vocês têm essa dificuldade, significa que vocês estão no caminho. Estão no caminho e vão conseguir. Sabe? Ah, mas Padre João, a minha filha não acredita em Deus. Ok, mas ela tem que sentir que Deus acredita nela. Ela não gosta de igreja, tá? Mas ela tem que acreditar que Deus ama ela. Porque se ela acreditar que ela é amada por Deus,
as coisas vão de mudar. Necessariamente ela não precisa fazer logo uma profissão de fé, mas ela precisa ter uma experiência do amor de Deus. Deixa eu acrescentar nisso que você falou. Hã? Aquilo que a gente já tinha falado algumas vezes antes, a gente sempre quer a graça logo. A gente sempre quer o milagre, a gente quer a conversão do nosso filho, do nosso marido. Mas isso que o padre falou, que a gente já vinha falando, de vocês entenderem que às vezes o papel de vocês é o papel de falar do amor de Deus, é o papel de mostrar para a pessoa que vocês estão intercedendo o quão especial elas são, de vocês darem com a vida de vocês o testemunho de vocês na vida cristã, é muito mais importante do que essa ansiedade para que o milagre aconteça, para que a graça aconteça. Porque às vezes a gente faz uma pressão no outro e a gente começa a agir num movimento de ameaça, sabe? Olha, você vai, olha o que aconteceu com fulano, vai para a igreja porque pode acontecer mais problemas com você. E isso não ajuda a pessoa a se converter, gente. Não ajuda. Então é muito importante isso que o padre falou, da gente falar do amor de Deus. Essa pergunta é muito fácil, Kátia Freire. Como mostrar para alguém que Deus a ama? Eu preciso te responder? Pensa. Se sentindo amada por Deus, né, Kátia Freire? Vivendo esse amor com Deus. Você não vai precisar nem dizer, tá vendo como é que Deus te ama? Porque a pessoa já vê em você com um olhar diferente, vê em você com uma atitude diferente, sabe? Você está uma postura diferente diante da sua vida, uma postura de uma atenção mais profunda, de um carinho maior, de uma compaixão maior, sabe? Como mostrar? Através do seu testemunho, sabe? Através dos seus gestos, não das suas palavras. Sim, Como é que é? Palavras... Qualquer pessoa pode Oi? se tornar um exemplo, mas, entendeu? Trazendo para sua vida a mudança. E ela vai se questionar. Nossa, Poxa, mas como ela mamãe mudou? tá tão feliz, cara. O que tá fazendo a mamãe feliz? Sabe? O que ela tá... É igual que eu falo da tia Hilda, né? Que Red Bull que ela tá tomando, né? O que faz aquela pessoa ser tão firme, tão forte e eu não sou? Ah, eu também quero isso. Também quero. É isso que acontece. E você vai sem querer... É sobre nós, né? Nós, tem que acontecer em nós antes da gente querer que aconteça no outro. Porque o nosso exemplo é que vai arrastar, entendeu? As outras pessoas. É isso aí. Olha só o fato de seus filhos, Alessandra, verem você indo à missa e mudando, sabe? É isso. Eles vão querer um dia, eles vão ficar curiosos, sabe? Nesse primeiro momento, não, mas não pense vocês que vocês não estão sendo observadas pelos seus filhos, sabe? Você sabe que a mãe do namorado da sua filha virou para mim e falou, Alessandra, Padre João, ele está lendo até a Bíblia. Ele não lia a Bíblia. Então, assim, eu fiquei impressionado com isso. Então, deixa Deus... Bênção ali. Nossa. Sabe, esse filme, olha só, pega o filme The Chosen, olha como Jesus fazia. É sério, né? A série. Olha como Jesus fazia com os apóstolos. Olha a ternura, olha o carinho que Jesus tinha com os apóstolos, sabe? Olha, que tenha essa ternura com seus filhos, sabe? Então, assim, deixa eles entender que o que está modificando você, Alessandra, é também capaz de modificá-los e dar a eles um sentido para a vida deles. Sabe? Não pense assim, eu tenho que fazer com que eles
façam porque eu estou fazendo. Deixa eles terem a experiência deles, o tempo deles. Né? O tempo deles. Eles vão ver que alguma coisa está acontecendo. E eles vão, sabe, pedir, eu quero essa graça para mim. Um dia ela vai se levantar cedo e vai falar, pô, estou indo com você. Você vai tomar um susto. É assim que acontece. Sabe? As coisas de Deus são assim. Mas vamos pedir ao Espírito Santo. Espírito do Senhor, venha sobre mim. Me unja. Para que eu possa ser esse instrumento de anunciar a boa nova aos pobres, que eu possa levar libertação aos cativos, que eu possa acolher o ano de graça, o ano de acolhimento do Senhor. Mas o Espírito Santo venha me mudar, venha me transformar, venha me trazer mais serenidade, não pânico. Eu estava falando domingo na missa, não tenhamos pânico, não vão ter medo de congresso satanista nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, tá, gente? Lá, infelizmente, aquelas pessoas já escolheram aquilo. Vamos pensar aonde a luta está sendo travada. Vamos rezar. E era o domingo do bom pastor, né? Rezar pelos pastores que estão sendo atormentados, pelos pais de famílias, pelas mães de famílias. Porque ficou um tal de 40 horas, uma mobilização, sabe? Parece até um clickbait, parece até engajamento de internet. Me desculpa falar. Quando a gente, obviamente, porque o Brasil está... Gente, o Brasil já está há anos sendo ameaçado. A fé católica está diminuindo. Não tem que criar esse terrorismo. Eu falei mesmo. Às vezes é um terrorismo religioso. Vamos nos entregar nas mãos do Senhor. Vamos pedir para essas pessoas encontrarem o caminho de Deus. Eu estava falando, no ano 2000, só nos Estados Unidos, Ariadnes, eram mais de 3 milhões de adeptos ao satanismo. Esse congresso não foi o primeiro, nem será o último. Infelizmente. Sim. Tem personagens da Disney, de desenhos da Disney, que são nome de demônios bíblicos. Eu já falei isso. Então eles estão infiltrados. Mas nunca se esqueçam das palavras de Jesus. As portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Então vamos rezar aonde a gente sabe que o demônio ainda não tem nossa casa. Obviamente, eu peço ao Senhor que desarticule toda a ação do mal. Mas o mal, ele se destrói por si só. Ele tem uma tendência muito grande de se destruir por si mesmo. Ele pode parecer grande, ele pode parecer forte. Você viu aquele filme do Papa João Paulo II, Carol? O homem que se tornou Papa? Vi. Tem muito tempo, não tem? Esse filme é antigo. Já tem tempo. Não lembro muito. Então, ali o senhorzinho falava isso para ele. Não se preocupe com o nazismo. Ele parece fazer o mal prosperar. Ele parece fazer o mal tá ganhando. Mas o mal, ele não se sustenta por muito tempo. Ele se destrói por si só. E olha o que aconteceu com o nazismo. Então, assim, vamos confiar em Deus. Vamos olhar para Deus. Vamos acreditar, né, no poder de Deus, gente. Ele é muito maior que o poder do mal. Sabe? E eu acredito muito que o tempo do demônio está acabando. Então é por isso que ele está assim, fazendo esse alario todo. Querendo nos assustar. Sabe? Mas vamos olhar para o Espírito Santo. Vamos pedir, capacita-me, Espírito Santo. Sabe? Como Jesus pediu na sinagoga de Nazaré. Vamos pedir, Espírito Santo, Espírito do Senhor, me envie para libertar os cativos, para declarar um ano de total libertação para todo o povo. Amém. Essa é a nossa missão. E amanhã, o Espírito Santo renova todas as coisas.
vamos rezar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ari, alguma consideração? Não, gente, eu acho que é isso mesmo. A gente tem essas notícias, mas realmente o padre está certo. A gente não pode se aterrorizar, se amedrontar. Nós temos que nos colocar em oração, mas com uma oração confiante da grandeza do Deus que nós cremos. Às vezes a gente se paralisa diante dessas situações ou de dificuldades que a gente vive, e nessa paralisação a gente está realmente duvidando do poder desse Deus, sem a gente perceber. Então é a nossa intercessão, que a gente está aqui, nós somos cristãos para isso, mas nós precisamos nos acalmar e ter confiança nessa promessa que ele nos faz. Em tudo na nossa vida. Então orem por vocês, tentem vocês seguirem, sabe, o modelo de Jesus, que as pessoas ao redor de vocês vão perceber essa mudança, como o padre mesmo falou. É aquilo que a gente repete sempre, é sobre nós. Antes de ser sobre o seu marido, sobre a sua filha, sobre o seu amigo, sobre o seu parente, é sobre você. Não existe, não tem como você converter alguém se você, até porque você não tem nem esse poder, mas se você ainda não tiver feito todo esse trabalho da conversão em você, você não tem como. Não tem como você ser esse canal, sabe, que Deus quer que você seja. Eu estaria errada em pensar que oração não são apenas orações descritas, mas um bate-papo com Deus. Sim, Deus te entende da forma que você realmente fala. Deus quer ser nosso amigo. Como eu converso com Deus? Eu faço as orações, sim, rezo o terço, mas eu passo o meu dia inteiro conversando com Deus como eu converso com um amigo. Ai, Senhor, o que eu vou fazer agora? Senhor, me ajude a ter essa decisão. Olha o que o Senhor está fazendo. Eu não esperava que o Senhor fosse fazer isso. É o tempo todo assim. É uma relação de muita intimidade, sabe? Eu me lembro eu no seminário falando na quadra, papaizinho, papai do céu, meu papai do céu, Sim. sabe? Meu abá, abaimá, ababá, abá, papaizinho do céu. Tratar Eu me Deus como emociono papai. até, tá vendo você falando? Porque é o dia inteiro assim, gente. Do nada eu vejo alguma coisa que acontece na minha vida e eu começo a chorar. Eu falo, ai, você tá sempre comigo, sabe? É muito assim, é uma coisa que vem realmente de alguém que eu tenho intimidade, que eu busquei ter essa intimidade. E é assim que a gente precisa caminhar nessa relação com ele. Tem dias que a gente pode pegar um texto do Salmo, da Bíblia, Não, mas sim, normalmente... sem dúvida. Eu tô falando assim, dos momentos que eu tô, né, na rua, na minha agitação, no meu dia a dia, eu preciso ter uma coisa, pessoalmente, né, eu a gente ficava na esteira é, rezando, conversando, fazendo... Eu também falo. O pessoal às vezes fala assim, ela pode estar meio maluco, ele tá falando sozinho. Tô falando com Deus, não tô falando sozinho, não. isso. O estudo da Eu palavra converso. é muito importante, o terço é importantíssimo, mas a gente também precisa ter essa intimidade, essa conexão com ele, de conversar, né, de dialogar, é o tempo todo. Uhum. É verdade. É verdade. Gente, fiquem com Deus, tá? Ao acordar, a oração do Espírito Santo Sagrado. Isso aí. Bom dia, Espírito Santo. Como é que nós vamos trabalhar hoje? Isso aí. É de praxe. Eu também, Tchau, eu gente. tô doida assim também. Vou todo mundo. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Até amanhã, hein?